Oi, gente, tudo bom? Olha eu aqui falando com vocês na internet. Como a gente não pode ficar na sala de aula, né? Nós estamos passando esse momento que é sofrendo com o Covid-19, né? O coronavírus. Então nós estamos vivendo esse momento de afastamento social, a gente não pode ficar todo mundo reunido no mesmo lugar ao mesmo tempo, porque é perigoso para a saúde de todo mundo. Então nós estamos fazendo aulas usando o universo virtual como possibilidade. Legal se a gente pudesse estar todo mundo reunido, mas nós vamos, para hoje, é o que temos e é o que nós vamos fazer, certo? Então nós não vamos reclamar de nada, nós vamos fazer o melhor com o que nós temos, certo? Eu falo daqui, vocês ouvem daí, aí eu deixo a dica do que fazer aqui, você faz aí, e quando a gente se encontrar de novo, a gente acerta os detalhes, certo? Então, seguindo com a questão que nós estamos tendo aula de arte, né? Vamos lembrar que a arte tem 4 linguagens. São artes variadas dentro do mesmo pacote. Quando você fala arte, você envolve um monte de fazer artístico nisso daí. Então nós vamos falar sobre teatro, música, dança e artes visuais. Essas são as 4 linguagens da arte. E nós já trabalhamos todas elas na sala de aula. Agora chegou a hora da gente continuar um trabalho que nós já começamos em sala de aula, que é falar sobre som. Lembra que nós já conversamos sobre isso? Eu falei com vocês que a música é feita de silêncio e som, certo? Então, não dá para fazer música só com som e não dá para fazer música só com silêncio. Nós precisamos ter os dois para poder ter música. Então, a matéria de hoje é arte. A linguagem é uma relação entre música e tecnologia, certo? Vai ter um pouquinho de artes visuais no meio, mas a base é música e tecnologia. Nós vamos começar falando aqui para vocês sobre o som e o silêncio. Dá para medir tudo. Nós conseguimos medir o som, nós conseguimos medir o silêncio. Só que o silêncio é mais limitado. Como eu vou classificar o silêncio? Um longo silêncio, um pequeno silêncio? Né? Não dá para fazer muito mais que isso. Lembrando que não existe silêncio absoluto. Se você estiver dentro do planeta Terra, por mais silencioso que pareça o ambiente, sempre tem algum sonzinho de fundo. Nem que seja o som do vento passando pelas suas orelhas, você vai ouvir. Então nós vamos aprender a medir esses sons, tá? Mas vamos lembrar do que o som é feito, tá? O som possui qualidades. Elas se chamam qualidades fisiológicas do som. E nós também já falamos disso dentro da sala de aula. O som, ele pode ser medido, ele pode ser classificado. Vamos dar uma olhada? Qualidades fisiológicas do som. São as qualidades do som que vocês já estão acostumados. Na sala de aula a gente fala só isso, qualidades do som. Aqui nós vamos poder falar o nome completo do estudo, qualidades fisiológicas do som. Tem a ver com como é que o som afeta o nosso corpo físico, né? Então esse aqui é o primeiro item do que nós estamos falando. A primeira qualidade do som que nós vamos falar é sobre a duração. Para o dia a dia, nós vamos classificar a duração como sendo longa duração ou curta duração. Existem muitas outras maneiras de classificar a duração, mas isso só dentro da questão música. No nosso dia a dia mesmo, né, nós falamos que aquele som durou muito, aquele som durou pouco. Por exemplo, um trovão, ele começa, ele vai durando e vai sumindo, né? Já uma gota d'água caindo da torneira na pia é um som bem curto. Então é isso que nós fazemos no dia a dia. Qualificamos a duração do som como longa e curta. Outra qualidade do som que nós podemos classificar fácil é a altura. A altura do som aqui. Só que no dia a dia a gente trata a altura de uma maneira errada. Nós falamos assim, abaixa essa televisão que ela está muito alta, né? Aumenta o volume que está muito baixo. E aí a gente chama de altura isso. Na verdade isso não chama altura, isso tem outro nome. A altura
Na verdade, a altura é quando você fala que está muito agudo, né? Bem alto, aquele som bem fininho. Médio, quando o som está agradável, está mediano, a gente consegue ouvir bem. O som não está nem agudo, nem grosso, nem fino. E o grave, que é o som baixo, que a gente costuma chamar de grosso, né? Mas o certo não é falar fino nem grosso. O certo é falar agudo, alto e grave, baixo, né? Essa é outra qualidade do som que a gente consegue classificar. Vamos ver a outra? A outra qualidade fisiológica do som é o timbre. O timbre, nós sabemos que esta qualidade confere personalidade a cada som, deixando uns sons diferentes dos outros. Por exemplo, por que a voz do João é diferente do José? Porque cada som tem uma personalidade diferente, né? Mesmo que a gente estiver de costas, a gente sabe quem está falando, se é o João ou se é o José, se é a Maria ou se é a Joana, porque cada voz tem o seu timbre, cada voz tem a sua personalidade. Também serve para sons de instrumentos musicais, das vozes dos animais. Se caiu uma panela no chão ou se caiu um molho de chaves no chão, você sabe a diferença, porque cada um tem a sua qualidade, né? Cada um tem a sua personalidade. E hoje nós vamos falar mesmo, com bastante ênfase, né? Bastante sentido, sobre esse aqui, ó. A intensidade, né? Intensidade é aí que realmente vem o forte e o fraco. Nós já fizemos muita coisa com a intensidade forte e fraco. Nós já tocamos, lembra que a gente tocava a clave fraquinho, batendo um pauzinho no outro, depois a gente batia bem forte um no outro, né? A gente cantava a música fraquinha, a gente cantava a música bem forte. Então nós já trabalhamos no nosso dia a dia na sala de aula, nós já trabalhamos essa questão do forte e do fraco, tá bem? Então vamos continuar. Bom, voltando aqui, nós vamos falar que a intensidade do som ela pode ser medida, não só por forte e fraco, não. Ela pode ser medida por aparelhos. O ser humano ele foi criando, com o passar do tempo, escalas de medidas, maneiras de medir todas as coisas à sua volta, né? Ele mede distância em centímetros, em milímetros, centímetros, metros, quilômetros, e as medidas longas eles medem em ano-luz. Quanto fica longe um planeta do outro? Há anos-luz. Então o ser humano foi criando medida. Ele tem medida para água, que é para líquido, que é litro. Ele tem medida para peso, que é quilo. Tem medida para temperatura. O ser humano foi criando maneiras de medir tudo que está à sua volta, né? E não é diferente para o som. Então, o ser humano inventou um aparelho chamado decibelímetro. Ele mede a pressão do som contra o ar numa medida chamada decibéis. Parece difícil, mas não tem nada extraordinário. É a força que o som faz quando ele sai de dentro da nossa boca, por exemplo, ele sai com força, ele empurra o ar na frente dele. E quando você coloca o aparelho na frente, ele consegue falar quanta força está sendo usada para fazer aquele som. Então você consegue medir desde o tic-tac do relógio, que vai dar mais ou menos uns 10 decibéis, até assim medidas muito altas, por exemplo, aquela britadeira de pedra que fica na rua, que eles quebram calçada, quebram asfalto, aquilo é dos mais barulhentos, ele passa de 100 decibéis. É recomendado para nós, assim, no nosso dia a dia, cuidar disso para a gente não acabar não ficando surdo, né? Porque o que acontece? O ser humano, o nosso ouvido tem sensibilidade, né? Ele não aguenta muito isso daí. Então, uma voz normal, do jeito que eu estou falando com vocês, 20 decibéis. Se eu começar a falar mais forte, que nem eu falo dentro da sala de aula, para minha voz chegar lá no fundo, ela chega a 40 decibéis. A britadeira de pedra, 100 decibéis. O nosso ouvido, até 70 decibéis, se você ficar ouvindo por um tempo muito longo, ele vai danificar a sua audição. 70 decibéis vai machucar a parte interna do seu ouvido e você vai passar a ficar meio surdo, ouvir um apito, um barulho, um zunido dentro da sua cabeça o tempo todo. Acima de 70,
Até os 140, você pode ficar surdo imediatamente. 140 decibéis podem estourar o seu tímpano e você vai ficar surdo naquele instante e não vai ouvir nunca mais. Não tem cirurgia que conserta, não tem aparelho de audição que conserta. Esse pessoal que tem mania de ouvir som muito alto, né, enfia o fone de ouvido lá e estoura o som, com o tempo eles vão ficar surdos, não tem como fugir disso. Pessoas que trabalham em lugar que faz muito barulho, perto de motores de caminhão, máquinas pesadas, a tendência é elas ficarem surdas. Por isso que inventaram aquele negócio que parece um fone de ouvido, mas na verdade ele é um abafador. Ele diminui a intensidade do som para a pressão do ar que entra não estragar a sua audição, para que você possa ouvir para o resto da vida. Claro que a gente, com o passar do tempo, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando surdo, vai perdendo a audição. Mas isso demora, né? Isso é lá para frente. Porém, se você ficar exposto a muito som, você vai ficar surdo com 30 anos, você já não está ouvindo quase nada mais, tá? Então, qual é a nossa atividade do dia? Da semana, na verdade. O difícil, né, para algumas pessoas, é que nós vamos baixar em um celular, qualquer celular, um aplicativo que mede, usando o microfone ali, aquela entradinha de som do celular, a intensidade do som. Esse se chama decibelímetro. Esse aparelho, você baixa gratuitamente e na hora de usar, você não precisa estar na internet. Você usa o decibelímetro mesmo com o celular sem internet, porque você vai baixar esse aplicativo nele e ele não precisa de conexão, então não tem custo para você usar, não paga para baixar e também não precisa estar conectado, você vai precisar só um pouquinho de internet, ele leva uns 30 segundos para baixar e instalar no celular, e também não gasta bateria, ele é bem econômico. Vou mostrar o meu para vocês. É isso aqui, ó. Esse é o decibelímetro que eu baixei no celular. O que vocês vão baixar também é igualzinho. Tá vendo aquele número que fica mudando lá na frente? É a minha voz. Quando eu falo forte, ele fica mais forte. Quando eu falo baixo, ele fica baixo. Tá? E é assim que ele funciona. A gente vai ficar medindo os decibéis do que tem à nossa volta. Meu celular para pouco com a tela ligada, se não ficar mexendo com ele. Então aqui embaixo ele tem um gráfico que mostra o som como ele vai variando do baixo do fraco para o forte, né? E aqui vocês estão ouvindo a ventoinha do meu computador, ele está captando todos os sons que estão em volta, mais a minha voz, e está chegando lá em 64 decibéis. Se a gente ficar bem quietinho, ele cai bastante, tá? Então, como que faz? Você vai baixar ele no celular, e não, como eu disse, ele é grátis, ele leva assim, 10, 15 segundos ele já baixa, ele não precisa estar na internet para poder ser usado. E o que você vai fazer? Você vai andar pela casa, se você puder sair para fora da casa, aí no quintal, medir o som. É só ir chegando perto com o celular que aquele ponteirinho fica se mexendo e ele vai mostrando a intensidade do som. O que o meu precisa fazer é regular, porque como ele é muito sensível, a gente tem que baixar a regulagem dele para ele captar os sons à nossa volta, para ele ficar. Mas eu vou ensinar tudo agora para vocês, tá bom? Eu vou colocar uma sequência de imagens que mostra como que você faz para baixar ele no celular. E depois nós vamos fazer a atividade. A atividade é muito simples. Você só tem que andar ou pela casa, pelo quintal, chegar perto de pessoas conversando, crianças, adolescentes, adultos, e ficar olhando para o celular, ver qual é o máximo que chega o som daqueles objetos, daqueles lugares, daquelas pessoas, e aí você vai anotar no caderno. Na verdade, eu vou mandar um modelinho para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês também, da folha, como é que vocês vão fazer para escrever. Então, baixa no celular, anda pelos lugares, olha para o celular, anota o que você viu, está feita a atividade. E é para guardar essa atividade. Você vai escrever a sua série, o ano que você está, o seu nome, e você vai colocar para a gente aí
essa tabela que eu vou passar para vocês. Vocês vão ficar olhando aqui na imagem, vão desenhar uma igual e vão escrever. É bem simplesinho, mas é muito interessante, que a gente vai perceber como é diferente o forte e fraco da voz de umas pessoas, como é forte e fraco, é diferente de aparelhos eletrônicos, de motores, de lugares, é bem legal. Então vamos dar uma olhada aqui nos slides que mostram como é que a gente faz isso? Bom, tá aqui. Chama tutorial para instalar aplicativo. Primeiro passo é ir no menu do celular, aí tem aqui esse desenho que é o Play Store. Quando você clica nele, ele vai te dar um monte de possíveis aplicativos que você pode baixar no seu celular. Uns grátis, outros pagos, né? Então você clicou nesse aqui, ele vai te jogar numa tela assim, ó. No meu tem aqui joguinhos, eles oferecem coisas, né, pra gente. Pode aparecer uma infinidade. No meu, como eu jogo Pokémon GO, então eles costumam me mostrar joguinhos. Nesse espaço aqui em cima, escrito pesquisar app, é aqui que você vai escrever o nome do aplicativo do decibelímetro. O nome é esse aqui, ó, decibelímetro medidor de ruído, SPL, tá vendo? Quando você pegar esse nome e escrever aqui e apertar para frente, ele já vai mostrar para vocês. Então vamos lembrar, vou no menu do celular, pego, né, o Play Store, vai aparecer a tela oferecendo um monte de aplicativo, mas eu vou pesquisar aqui em cima o que eu quero escrevendo este nome aqui, decibelímetro, medidor de ruído, SPL. Vamos ver o próximo? Bom, quando você clicou, ele vai aparecer, é esse aqui, ó, que tem um D minúsculo e um B maiúsculo, ó, decibelímetro, medidor de ruído, ó, é esse daqui. Tá vendo? Todos esses que estão aqui na barra, todos esses são outros medidores de sons e ruídos, né? E fazem a mesma coisa, só que alguns aqui são pagos, muitos são em inglês, este aqui é em português e é gratuito. Bom, aí você apareceu, você vai clicar nele, ele vai aparecer aqui pedindo para instalar. Você clica para instalar, ele instala em poucos segundos, ele já instala. Aí a próxima tela que vai aparecer é essa aqui para abrir. Lembrando, ele é gratuito, é bem leve e não precisa de internet para usar, certo? Então, depois que eu pesquisei, ó, decibelímetro, ele vai aparecer, eu vou clicar nesse ícone, vai aparecer essa tela, eu vou clicar em instalar, assim que ele vai perguntar quer instalar ou abrir ou desinstalar, você vai clicar em abrir. Abriu, ele já vai aparecer assim, ó. Ele vai aparecer essa primeira tela perguntando assim, ó, permite que o decibelímetro grave áudio? Sim, por quê? Se você não permitir que ele grave áudio, como é que ele vai gravar os sons que estão vindo de fora, né? Ele não vai gravar áudio de conversa, nada, ele só vai gravar os sons dos ambientes, os sons que você está ouvindo para poder fazer o exercício. Tanto é que você pode ver que aqui de baixo, ó, como não liberou o microfone, não tem nenhuma ondinha. Assim que você libera o microfone, ó, o ponteiro começa a se mexer, ele começa a fazer um gráfico aqui embaixo. Mas como o microfone está bloqueado, ele vai ficar sem nenhuma ondinha. Você liberou o microfone, ele começa a funcionar. Qualquer som que você faz, esse ponteiro se mexe, esse número muda e o gráfico aqui vai se mover. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui em cima, tá vendo esse círculo com sinal de mais dentro? Você vai clicar nele. Por quê? A gente tem que regular o decibelímetro, porque como os sons ele é muito sensível, vai parecer que você está captando mais ruído do que você precisa. Então você clica nesse sinalzinho de mais aqui, vai aparecer essa tela explicando: este aplicativo usa o microfone do dispositivo, quer dizer, do celular, para medir a pressão sonora em decibéis. Devido à maioria dos microfones dispositivos não serem projetados para decibelímetro, o valor máximo mensurável é inteiramente dependente do microfone. Quer dizer, a qualidade real ou não do que a maquininha está medindo aqui depende do microfone do seu celular. Então o que a gente faz? A gente começa a clicar aqui no sinal de menos. Aí esse número ele fica mexendo o tempo todo. Ele vai cair. Quando ele começar a mostrar
15, 15.5, você não precisa baixar mais. Então ele tem que ficar, só que ele não vai parar de piscar, ele vai piscar 13, 15, 18, 20, 13, 15, 18, 20. Se você tiver um lugar bem quietinho, ele balança menos. Mas quando você baixou e quando ele mostrar o 15 e for algo em torno do 15.5, a regulagem já está boa. Aí é só você clicar aqui no OK e tá certo. Aí nós vamos ficar com a tela assim, ó. Tá vendo? Ó? Eu consegui chegar no meu em 15.6. Deu bastante trabalho, porque eu ficava teimando, até que eu consegui que quando ele piscasse, ele piscava entre 15.6 e 21.6, tá vendo? Então ele está numa boa média. Então o som que você vai estar medindo é bem verdadeiro, porque 10 decibéis é o som do tic-tac do relógio, né? Então 15.5 é bem bacana, significa que o que você captar por aí é bem real. Então este é o tutorial que explicou passo a passo como instalar o aplicativo e fazer a atividade. O aplicativo é gratuito, é bem leve, não gasta bateria, não precisa estar conectado à internet na hora que você for usar, certo? Então isso é bem simples. E por fim, vocês vão usar uma tabela assim, ó. Eu fiz a minha no computador, e ela ficou colorida no fundo, eu não sei tirar esse colorido, viu gente? Tem bastante coisa que eu não sei mexer ainda. Mas medindo os sons em decibéis, vocês vão escrever. Aí tá vendo? Ó, tem um espaço que eu escrevi ambiente, o nome do ambiente é a medida. Então você vai escrever aqui, quarto. Aí você vai falar, no quarto deu 20, máximo. Cozinha, você vai escrever, na cozinha já deu 40. Sala deu 30. Banheiro deu 15. Quintal deu 60, porque estava barulhento lá fora. Então é o que você vai fazer, onde está escrito o nome do ambiente, você vai escrever qual é o ambiente da casa ou externo, e aqui qual o número máximo que o decibelímetro chegou. Aqui o objeto. O que é objeto? Liquidificador, panela de pressão, geladeira, batedeira, carro, moto, caminhão. Os objetos que você tiver dentro de casa que faz barulho e os objetos que você tiver, ou você saiu ali para a rua e você captou, você pode marcar aqui, né? Um em cada linha e aqui na frente qual foi o máximo que ele alcançou. Lembrando, você não precisa encostar o celular no objeto, né? Se você chegar com o celular pertinho do liquidificador, ele vai estourar, ele vai ficar doidinho. Não precisa. Você fica em uma distância de 1,5 metro do liquidificador, por exemplo, e é o número real. Isso é o que o seu ouvido está captando. Por fim, nós vamos experimentar vozes. Você vai deixar as pessoas, elas nem podem saber que você está medindo, senão elas vão começar a fazer bagunça para fazer graça. Mas distraidamente, você chega perto das pessoas, crianças, né? E uma hora que elas estão gritando, uma hora que elas estão conversando baixinho, e mede e coloca aqui na frente. Vocês vão chegar perto de adolescentes, adultos, escolha umas pessoas aí, mas não deixa elas ficarem sabendo o que você está fazendo, senão elas começam a gritar só para fazer graça, né? Ou para de falar, depende se a pessoa for tímida, beleza? Então a atividade é só isso, baixar o aplicativo, andar pelo ambiente, chegar perto de objetos e de pessoas, olhar o número que chegou o máximo lá no decibelímetro e escrever na tabela. E pronto. Aí você vai guardar essa tabela com o seu nome, tá vendo aqui embaixo, né? Seu nome, quinto ano. Você vai guardar essa tabela para a gente colocar ela no seu currículo de atividades depois, tá bom? Então é isso. Para finalizar, é só lembrar que isso tem que ser guardado, tá bom? Isso vale sua nota depois. Aproveite e se divirta, você vai estar trabalhando com uma tecnologia que não é tão nova, mas está disponível no celular, é uma coisa bem bacana, é divertido, é uma coisa super interessante, vai ajudar você a se proteger de muitos barulhos que tem, muitos ruídos por aí que pode atrapalhar a qualidade da sua audição, que pode até prejudicar o seu ouvir no futuro, beleza? Espero que vocês se divirtam, que vocês deem muita risada com isso e que vocês aprendam muito. É importante saber isso. Quando você sabe o que você está ouvindo, você faz música melhor, você conversa melhor com as pessoas, você aprende melhor. Tá bem? Tchau, pessoal. Até a próxima aula.